Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estamos retomando o conteúdo sinais de pontuação, só que hoje iremos estudar um pouco sobre as reticências. As reticências, olha aqui, esses três pontinhos, né? São esses três pontinhos aqui, que vocês percebem aí nos textos de vocês, no livro de língua portuguesa, principalmente nos contos, vocês irão observar esse sinal de pontuação aí nos textos, né? E qual o objetivo de aprendizagem? Ao final dessa aula, o que a gente quer? Né? Que vocês sejam capazes de reconhecer e utilizar adequadamente o sinal de pontuação, que são as reticências, né? Em textos lidos ou produzidos. Então, que vocês sejam capazes de reconhecer e utilizar esse sinal de pontuação nos textos, ok? E aqui a gente relembra um pouco sobre os sinais de pontuação, o que a gente viu aí na apostila 2 de língua portuguesa. Então, os sinais de pontuação são símbolos gráficos, eles colaboram para a coesão e coerência dos textos, cada um possui sua própria função, estabelecem diferentes sentidos e intenções nas frases. Né? Então, os sinais de pontuação, eles contribuem para o entendimento do texto. Né? E aí, ao ler, a gente precisa considerar esses sinais de pontuação existentes ali no texto. A gente já falou isso em outras aulas. E hoje nós vamos falar basicamente do sinal reticência. Olha aqui mais uma vez, né, os três pontinhos. E aí, reticência, né, o que seria a reticência? Omissão, e aí eu convido vocês a observarem aqui, né, a lerem junto comigo, é a omissão ou supressão daquilo que, de modo voluntário, deveria ou poderia ter sido dito. Então, omissão ou supressão. Então, você interromper aquilo que você poderia ou deveria ter sido dito, ou suprimir, ou seja, retirar, né? Pode ser também o comportamento da pessoa que hesita dizer explicitamente sua opinião. Então, aqui é basicamente o que seria a reticência, né? Essa interrupção de um pensamento ou a retirada de trechos de um texto, né? O que a gente vai ver nos slides seguintes, ok? E aqui nós estamos vendo as reticências entre parênteses e entre colchetes. Quando a gente deve usar essa reticência entre parênteses e entre colchetes? E aí a reticência a gente pode usar em vários casos, em várias situações. E hoje a gente vai ver em duas situações, em dois casos. No primeiro, se usa a reticência para suspender ou interromper um pensamento de forma que o leitor subtenda o que seria enunciado ou imagine. E aqui nós temos duas frases, né? De suspensão, de interrupção desse pensamento. Olha aqui. Ele disse que não queria, mas... A outra, nada disso teria acontecido se... Você sabe. Né? E a forma como a gente lê é importante. Nós já falamos isso em outras aulas. É importante que a gente considere o sinal de pontuação ali existente. Pode perceber que ela tem uma pausa. Né? Você não lê, por exemplo, a 2. Você não pode ler. Nada disso teria acontecido se você sabe. Né? Olha como é diferente. Nada disso teria acontecido se você sabe, né? Então, a forma como você lê é importante, né? Precisa considerar esse sinal de reticências dentro do texto, né? Dentro da frase. E aí, olhe como ela aparece. Ela não aparece entre colchetes e nem entre parênteses, né? Quando a frase... Quando a reticência indicar essa suspensão ou interrupção do pensamento, a reticência vai aparecer fora de parênteses e fora de colchetes, ok? Então, quando que ela aparece entre parênteses e quando ela aparece entre colchetes? Nessa outra situação aqui, ó. Em trechos suprimidos de um texto. Suprimidos quer dizer o quê? Retirados. Olha aqui, ó. As reticências entre parênteses. E aqui nós temos o texto. Não existe texto incoerente em si, mas texto que pode ser incoerente em ou para determinada situação comunicativa. E aqui encerra também com
a reticência entre parênteses, que poderia também ser entre colchetes. É um texto de Ingedore Vilaça, que eu não sei se lê dessa forma, do livro A Coerência Textual. Então, aqui é uma outra situação em que as reticências é utilizada, né, em que elas são utilizadas em trechos suprimidos, e aí a gente observa que é diferente dessa situação aqui, ó, em que aqui é uma interrupção de pensamento, uma suspensão de pensamento, e aí ela aparece no finalzinho, né, da frase, no finalzinho aqui do texto. E aqui é em trechos suprimidos de um texto, em trechos retirados. Aqui nós vemos que há um texto completo e o autor, a autora, tirou somente esse trecho. E ao retirar somente esse trecho, foi usado a reticência aqui no início do texto para indicar o quê? Que tem textos aqui, ó, que antecede o trecho, né? E aqui quer dizer que tem texto ainda para o final. E aí a autora quis utilizar somente esse trecho, né, para explicar, para falar sobre essa coerência textual, né? E aí que dá para você entender que quando se usa a reticência dessa forma aqui no início, quer dizer que antes teria um texto, né? E aqui no final que o texto seguiria, né? Que há uma continuidade desse texto. Porém, a autora usou somente esse trecho para falar sobre esse assunto, ok? Então, a gente utiliza a reticência nesses dois casos, para suspender ou interromper um pensamento, né? E aí a gente utiliza as reticências dessa forma, e no outro caso, na outra situação, em trechos suprimidos, ou seja, retirados. Observe isso, essa situação aqui, as duas situações, observe isso nos textos do livro de língua portuguesa, né? Façam essa observação, procurem essas situações aí nos textos de vocês, ok? Para que vocês entendam melhor. E aqui eu trouxe um texto, esse texto está na apostila 3 de língua portuguesa, que eu acredito que vocês já tenham recebido, né? Que fala sobre os textos instrucionais, e esse texto está no finalzinho da apostila. Sempre o Juquinha. Vamos fazer a leitura juntos? No primeiro dia de aula, a professora explica que vai testar a capacidade de raciocínio das crianças, fazendo-as ligar determinadas características ao animal certo. Chama o Juquinha e começa. Quem pia é peão, diz o garoto terrível. Com paciência, a professora diz que é o pintinho da galinha que pia. Vou lhe dar outra chance. Quem ladra é ladrão. A professora, irritada, explica que é o cachorro. Seu Juquinha, vou lhe dar a última chance. Quem muda de cor é... E o Juquinha, semáforo. Observe as reticências aqui no final, olha. Nós vimos no slide anterior uma dessas situações, né? Então, a gente viu essa situação aqui no slide anterior, quando há essa interrupção, essa suspensão aqui do pensamento, né? Do que iria ser dito, né? E aí nós temos aqui a questão para que a gente entenda melhor. Nos trechos, quem pia é, quem ladra é, quem muda de cor é. O uso das reticências em relação ao aluno reforça a. O que esse uso das reticências reforça em relação ao aluno? E aí nós temos aqui as alternativas. A oportunidade de completude da fala, informação sobre a extinção de animais, expressão de irritação da professora, falta de resposta dos alunos. Então, de acordo com o que a gente já viu, né, no slide anterior, falando sobre a situação, os casos em que se usa a reticência, nesses trechos aqui, esse uso das reticências em relação ao aluno, no caso Juquinha, reforça o quê? Quando a professora diz quem ladra é, quem pia é, quem muda de cor é, reforça o quê? O que vocês responderam? Muito bem, reforça a oportunidade de completude da fala. Então, ela interrompe esse pensamento, a frase, né, o que deveria ser dito, para que o aluno completasse a fala. Olha aqui. E isso está bem claro no texto. Então, por isso que é importante, mais uma vez eu ressalto a importância da leitura. Então, quem pia é, olha a pausa, para que o aluno completasse, né,
Então, ela interrompeu para que o aluno tivesse a oportunidade de completar a fala. E aí, parabéns aos alunos que responderam essa letra A, ou seja, a oportunidade de completude da fala, ok? E aí nós vamos ver um outro exemplo. Olha aqui, um outro texto, um texto curto, e que também há o uso da reticência. E aí eu convido vocês a lerem comigo mais uma vez. História de Nunca Acabar é o título, é um texto de tradição popular. Era uma vez um homem que tinha um buraco no dente. Dentro desse buraco havia uma caixinha. Dentro dessa caixinha havia um papelzinho. Nesse papelzinho estava escrito assim: era uma vez um homem que tinha um buraco no dente. Dentro desse buraco havia uma caixinha. Dentro dessa caixinha havia um papelzinho. Nesse papelzinho estava escrito assim: era uma vez um homem que tinha um buraco no dente. Olha aqui, no finalzinho. Olha a reticência no finalzinho do texto. E a gente viu o uso da reticência assim no final, sem parênteses, sem colchetes. O que essas reticências indicam, né? Aqui no finalzinho. E quando ela aparece dessa forma. Então, era uma vez um homem que tinha um buraco no dente. E aí nós temos aí essa pausa, que a reticência, esse sinal de pontuação provoca no final. E aí nós temos aqui a questão. O emprego da reticência no final do texto, olha aqui, indica. O que ela indica? Certeza, continuidade, né? Certeza que mais uma vez teve uma repetição ou interrupção. O que ela indica? O que vocês acham? O que a reticência ela indica, né, aqui no final do texto? Pensaram aí e responderam? Muito bem. Indica continuidade, quer dizer que aqui o texto vai continuar, né? Então, ela indica isso, uma continuidade, uma continuação. Então, foi interrompido, mas isso quer dizer que há uma continuidade do texto. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre o uso das reticências. Observem, né, nos textos produzidos, nos textos aí do livro didático, principalmente nos contos. Observe a presença das reticências, a forma como elas se apresentam. E observe essas situações em que a gente viu aqui na aula, né? Situação de interrupção do pensamento, né, como nesse caso, ou de supressão, ou seja, de retirada de trechos do texto, né? Quando que isso acontece? Como é que isso acontece? Então, observe aí nos textos de vocês, nos textos de língua portuguesa, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.